Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um dia que o Senhor nos concede, pela graça e pela misericórdia dEle, pelo amor que Ele tem por mim e por você, para estarmos aqui falando da palavra poderosa dEle, que nos traz vida, que nos traz direcionamento, que nos traz correção, né? Porque o Senhor, Ele nos corrige porque Ele nos ama. O Senhor, Ele nos coloca em situações nas quais muitas das vezes nós temos que entender que quem manda é Ele. O Senhor hoje tem um direcionamento para você de coerência, para que você entenda o agir dEle na sua vida. Por que coerência? Nós temos que entender que o Senhor, Ele age da maneira que Ele quer, não da minha maneira nem da sua maneira. Ele sabe o que é melhor, Ele conhece o amanhã, Ele ouve o que nós não ouvimos, Ele sabe o que nós não sabemos, e por isso o Senhor tem sempre o melhor para mim e para você. Por isso não devemos questionar os desígnios do Senhor na nossa vida, porque o Senhor, Ele é soberano e tudo o que Ele faz é infinitamente mais produtivo e melhor para mim e para você, porque Ele conhece a o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Terra que ninguém conhece é o nosso coração, mas o Senhor, Ele conhece e somente Ele pode andar dentro do nosso coração, somente Ele conhece o que tem por dentro, o que transforma, né? Porque muitas das vezes nós achamos que o nosso coração é só um órgão, porém ele está ligado à alma, que é o nosso local de sentimentos. A nossa alma, ela é um departamento no qual nós definimos os nossos sentimentos. Muitas das vezes, quando nós dizemos assim, eu não senti no coração. Nós não sentimos nada no coração. É a nossa alma, é o nosso desejo, é o nosso querer, porque a nossa alma é que determina o que é ou o que não é o nosso sentimento. Pois o nosso espírito, ele é governado somente pelo Senhor. E o nosso corpo, a nossa carne, se nós não a subjugarmos com os nossos pensamentos, com as nossas vontades baseadas na palavra do Senhor, nós vamos andar somente por caminhos tortuosos, somente por caminhos que agradam a nossa carne, porque a nossa carne gosta do que é mais fácil, a nossa carne não gosta de subjugar nada que é difícil. Por exemplo, falando da palavra do Senhor, a nossa carne não gosta de tirar tempo lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, não gosta. Mas nosso espírito precisa ser alimentado. E quando nós alimentamos o nosso espírito, ele fortalece a nossa alma e a nossa alma nos ajuda a impulsionar e a subjugar a nossa carne. E então nós começamos a buscar mais o Senhor. E nunca vai ser sempre uma luta constante, sempre. E quando eu digo coerência, o Senhor, Ele nos traz um direcionamento de coerência hoje, porque quando o Senhor nos diz que Ele vai fazer algo na nossa vida, nem sempre nós queremos ouvir o direcionamento do Senhor. Ah, não, eu quero assim. Não. Então o Senhor, Ele manda dizer hoje que você tem que ter coerência, você tem que entender que quando Ele te dá um direcionamento é porque Ele sabe o amanhã. Ele conhece o amanhã e nós não sabemos, nem conhecemos o amanhã, mas Ele sabe. Então o Senhor, Ele é soberano no que Ele faz. A palavra de hoje que nós vamos estar lendo aqui está em Jeremias 29, versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei
e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, quando o profeta Jeremias aqui fala no capítulo 29, para aquele povo que eles tinham que estar pedindo, orando pela cidade, independente de qualquer situação, o Senhor aqui está dizendo que é para que aquele povo todo, né? Ele não, porque somente aquele povo todo que estava sendo levado cativo da sua terra para uma terra que eles iam passar muito tempo. Então, o Senhor enviou Jeremias lá para instruir aquele povo, para que eles vivessem e orassem para que aquele lugar prosperasse, porque só assim eles iam passar aquele tempo naquela cidade ou naquele local ali bem, eles iam prosperar de acordo com que a cidade prosperasse. Muitas das vezes nós temos que estar saindo do lugar, ou então o Senhor nos coloca em um lugar que nós achamos que é árido, que é sequidão, vamos dizer assim, um lugar de muita pobreza, um lugar às vezes que é pequeno, um lugar que nós achamos assim, agora o que eu vou fazer aqui para sobreviver? Mas quando o Senhor ele nos manda, ele também cuida de tudo. E o Senhor aqui ele tinha permitido que o rei da Babilônia, que Nabucodonosor, tomasse Jerusalém e todo o povo judeu, porque aquele povo estava caminhando por caminhos que só desagradavam ao Senhor. Estavam fazendo todo tipo de coisa que desagradavam ao Senhor e por isso o Senhor, eles se afastaram do Senhor, então o Senhor permitiu que o rei da Babilônia os prendessem. E aqui nesse capítulo em especial, o Senhor vem dizer mais adiante aqui, ó, que esse cativeiro durou 70 anos. Então Jeremias chegou até no meio desse povo e disse para eles orarem por esta cidade. Olha que lindo, ó. Porque assim diz no capítulo 8, ó, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então aqui, se você vai passar 70 anos num lugar, uma vida, gente, é uma vida. É uma vida. Por que você vai ficar murmurando? Por que você vai ficar resmungando? Não, profetiza sobre aquele lugar, aprenda com a palavra do Senhor. Profetiza prosperidade e você terá prosperidade. Não existe deserto que o Senhor não possa fazer florescer. Não existe lugar nenhum que o Senhor te coloque ou que você esteja, que seja uma terra seca. Quando você tem a certeza de que foi o Senhor quem te direcionou para este lugar, Ele cuida de tudo, Ele faz esse lugar virar um manancial, um transbordar, não só na sua vida, como na vida de todos. Abraão tinha a promessa, mas no meio de uma desavença com Ló, Deus falou para Abraão separar, né? Deixar Ló ir para um lado e ele ir para o outro. Quem tinha o direito de escolha era Abraão, mas Abraão falou para Ló: escolhe para onde você quer ir que eu vou para o outro lado. Então Ló escolheu a melhor parte, né? Vamos dizer assim, as campinas verdejantes de Sodoma. Mas Abraão foi para o deserto,
porém a promessa estava com ele. Era ele quem recebeu, foi ele quem recebeu a promessa de ser pai de nações, de abençoar todas as famílias e nações que os abençoassem. Que onde ele colocasse a planta dos pés, o Senhor daria. Então, era sobre ele que estava essa promessa, não era sobre Ló. Então, independente do deserto em que você está caminhando, independente do lugar em que você está, olhe para o alto e fala: Senhor, se eu estou aqui por permissão sua, prospere este lugar. Faça brotar água onde não tem possibilidades. Faça chover onde não tem tantas chuvas. Mas, Pai, faça essa terra florescer, porque és tu o dono de tudo. Comece a orar, a clamar ao Senhor, porque o Senhor não vai deixar você órfão, jamais. Então aqui ele disse, que se você buscar por aquele lugar onde você está, a sua prosperidade só virá se você buscar por aquela cidade. Olha como está escrito, vou ler de novo para vocês entenderem. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Entenderam? E orem ao Senhor em favor desta cidade, dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Não tem como você morar num lugar e achar que a sua vida vai melhorar se você está amaldiçoando o lugar. Se você está usando a sua boca para dizer esse lugar não tem nada que preste, esse lugar é ruim, esse lugar é pequeno, esse lugar é assim, assado. Não, a sua prosperidade depende do que você tem proferido sobre o lugar em que você está. Não é o lugar que é ruim, é a maneira que você tem orado por ele, é a maneira que você tem profetizado que ele é. A sua prosperidade depende da prosperidade do lugar. Louvado e engrandecido seja o Senhor, que tem cuidado de tudo. Não existe lugar ruim para morar, existe pessoas ruins, existem pessoas murmuradoras. Olha, aquele povo foi tirado do Egito, né? De uma forma linda, porém, eles chegaram num ponto, começaram a murmurar. Mas eles estavam no deserto, sendo cuidados de dia, para que não ficassem torrando naquele sol escaldante do deserto. O Senhor colocou uma nuvem para refrescar aquele povo. Durante a noite, para não morrerem congelados, porque na mesma intensidade do calor de dia é o frio à noite. O Senhor colocava em volta deles uma coluna de fogo. Olha o cuidado que Deus tem. O Senhor enviou do seu celeiro maná, no qual somente aquele povo teve o privilégio de experimentar. Ninguém mais. Pois aquele povo continua murmurando. Não tem água? O Senhor fazia brotar água em meio ao deserto, até mesmo da rocha. E assim foi. Então, e quem é que foi culpado daquele povo para ficar todo no deserto? Só daquela geração, só Josué e Caleb chegarem junto com a geração mais nova na terra prometida. Porque o Senhor, Ele cumpre a sua palavra, Ele não é como o homem para mentir, para voltar atrás e dizer não, murmurar não, mas o Senhor cumpriu a sua promessa.
Mas aqueles murmuradores todos ficaram no deserto. Então para de dizer que onde você está é ruim. Comece a profetizar. A cidade em que eu moro é uma bênção. Tudo que tem neste lugar é bênção e prospera. Você verá a sua vida melhorar. As portas neste lugar se abrirem para você. Porque a cidade em que você mora é o celeiro que o Senhor te colocou. E o Senhor, Ele não faz nada por engano, Ele não faz nada para te subjugar a viver em escassez. Porém, Ele te dá os direcionamentos. Agora, se você tem amaldiçoado o que o Senhor já abençoou, aí fica complicado. Aí você é um sério candidato a ser engolido por esta terra, como aquele povo murmurador no deserto. Não corra esse risco. Não corra esse risco, porque o Senhor, Ele conhece, Ele sabe. E os pensamentos que o Senhor, olha o que diz aqui mais adiante no versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você está pensando? Quando o Senhor profere, ou melhor, te propõe uma mudança, Ele já cuidou de tudo. Ele já cuidou de tudo. Qualquer mudança, seja de cidade, de país, do que for, o Senhor já te deu direcionamento, o Senhor já cuidou de tudo. E tudo vai depender do que você proferir sobre o lugar em que o Senhor te colocou. Se você diz que a cidade e a terra que o Senhor te colocou é bênção, vai ser cada dia mais bênção. Se aquele lugar prosperar, você vai prosperar cada vez mais. Porque a promessa está sobre você, mas você tem que proferi-la. Então não permita jamais que você morra no deserto, sabendo dos cuidados que o Senhor tem com você. Muitas das vezes as pessoas não se lembrarão jamais do que você disse, mas sempre se lembrarão de como você as fez sentir. A nossa fidelidade, a nossa coerência é saber que quem cuida de tudo, nos mínimos detalhes, é o Senhor. Então pare de se orientar pelo que, mas fulano disse que aquele lugar é ruim, que aquele lugar não se planta, não dá. Claro que dá. Quem manda é o Senhor. Se eu for morar lá no deserto do Saara, se o Senhor me colocar lá e Ele mandar eu plantar naquela terra seca, naquela areia, aquela ventana, naquele lugar, Ele enviará o recurso para que a terra, Ele dará ordem para que aquela terra seca, árida, possa frutificar, florescer e dar 100 por 1. Tudo depende do que você tem feito. Se você tem buscado ao Senhor, se você tem orado e se você tem confiado nele, se você tem usado de coerência com as suas palavras, Ele fará prosperar a sua vida como você tem dito. Se você tem abençoado, se você tem dito que a cidade, o lugar que você mora é bênção, é um lugar de prosperidade, é um lugar para se crescer, é um lugar para ser abençoado, tratado, curado em todas as áreas, prosperidade em todas as áreas da sua vida, você receberá. Então, não diga o contrário. Tome posse dessa palavra, se instrua por esta palavra. Não deixe a sua bênção morrer. Profetize em meio ao deserto.
sem medo. Porque foi o Senhor que te deu esse direcionamento hoje. E depende de você. A sua prosperidade depende da prosperidade do lugar em que você está. Tome posse dessa palavra. Abra sua boca e saiba que os pensamentos que o Senhor tem de você é para que você tenha paz, prosperidade, para que você seja cada dia mais abençoado. Porque as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescentam dores. Tome posse desse direcionamento e saiba que você já venceu se segui-lo, se buscá-lo e se orar a Ele e entregar a Ele. Você vai ser dono de tudo que o Senhor já determinou que é seu. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.